Hoje, aqui no Tópica Formação Continuada, queremos aproveitar o espaço para dizer algo para as mulheres e sobre as mulheres, sem ocupar naturalmente o lugar de fala que a elas pertence. Mas, analiticamente, a gente pode entender que Freud teve uma visão sobre as mulheres muito compatível com o seu tempo, embora tendo surpresas na pesquisa sobre a histeria, em que homens biológicos também apresentavam as características de feminilidade e posições de mulheres, porque a histeria, aqui considerada do ponto de vista estrutural, está baseada na demanda de amor ao grande outro. E Freud já dizia nessa época que o destino não era a anatomia, o destino era de natureza psíquica. Portanto, o iniciador da psicanálise reconhecia aí um caminho a ser seguido pela psicanálise tempos adiante. Jacques Lacan, ele vem depois no seminário mais ainda e desenvolvendo também a questão da demanda e do desejo, mostrar-nos que homem ou mulher são apenas significantes, o que tem implicações teóricas muito importantes. Sendo significantes, os significados que estão sob o significante podem variar, podem deslizar. Portanto, dizer o que é um homem ou o que é uma mulher é uma condição muito relativa que nada tem a ver com a biologia, mas sim com a estruturação psíquica do sujeito humano. Portanto, ele vai dizer que o significante mulher, que nós utilizamos como mulher para significar coisas, está mais afeito à demanda do grande outro e ao chamado gozo do grande outro. Esta relação de reconhecimento de amor que a estrutura histérica faz e se organiza em torno do outro. Por outro lado, o que seria o homem? Lacan aproveita a historicidade da proposta freudiana, no sentido de que a condição de homem sempre esteve em torno da valorização do falo, para dizer, bem, todos aqueles que têm um falo, sejam homens biológicos, mulheres biológicas, todos aqueles que têm um elemento fálico que funciona na estrutura de maneira preponderante, têm a ameaça de castração, ou seja, da interseção sobre o seu gozo, o que leva, portanto, o elemento homem, ou seja, o funcionamento na posição psíquica de homem, a ter o chamado gozo fálico, que corresponde a medo da castração, a imposição de leis sobre tal gozo. São duas formas de gozo, o que levou Lacan a dizer que não existe relação sexual possível, porque quando dois gozos diferentes se juntam, cada qual está no seu mundo fantasístico. Portanto, a psicanálise propõe um avanço sobre as questões do que é ser um homem ou ser uma mulher. Não há relação com a biologia, não há relação com a presença de um pênis ou de uma vagina, porque o falo não é um órgão humano, biológico. O falo é uma condição psíquica em que o indivíduo vagueia entre a condição de se relacionar com a falta ou de avançar sobre ela, obedecendo, portanto, às questões da castração. Desta forma, homem ou mulher se coaduna exatamente com os estudos mais contemporâneos da Judith Butler, ao dizer que homem e mulher não estão na condição biológica. Trata-se apenas, ou melhor dizendo, entre aspas, apenas, uma posição psíquica, um reconhecimento que o sujeito tem ante o seu corpo, a sua anatomia, mas, sobretudo, sobre sua estrutura de funcionamento psíquico e suas demandas como ser humano. Mulher, portanto, é todo aquele ou toda aquela, independente da biologia, que está na relação com o grande outro, que demanda o amor do grande outro, que dá ao grande outro um estatuto de importância na sua vida, porque a histeria é a estrutura que, sobretudo, se relaciona com a lei que interdita o desejo ou o gozo enlouquecido, aquela estrutura que funciona em torno da castração. A castração simbólica, sobretudo, mas que vai influir em outras modalidades de castração. Assim sendo, todos os tipos que podemos pensar de mulheres na biologia e na condição psíquica, o nosso abraço e a continuidade de uma luta que não para. A luta de ter um espaço social como as mulheres, desde o tempo de Freud e bem antes, e até agora, buscam ocupar na sociedade. Para todas mulheres e todos mulheres, sucesso. Um abraço.